Sublime graça, enquanto o pastor Manuel se aproxima. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas ele me achou. Amém. O Senhor seja louvado, né, irmãos? Vocês, aleluia, glória a Deus. Receba este louvor, Pai Santo, para a tua glória. Ele merece e ele é digno, único, de receber louvor. Vocês creem? E você não está aqui como flor de parede. Você está aqui para adorá-lo. O profeta diz que há muitos crentes que são como flor de parede. Eles não podem mover, mas a noiva, ela tem o seu tempo de adoração. Ela glorifica o Senhor, ela pode dizer amém a toda a palavra de Deus. Eu estou feliz de estar aqui nesta noite, vocês podem assentar um pouquinho. E queria aproveitar para externar aos nossos irmãos na audiência invisível uma saudação fraternal a todos eles, tanto no rádio como na internet. Creio que a igreja manda um abraço a todos, né? A gente fica muito feliz de saber que há irmãos e irmãs em distintas partes no Brasil e no mundo que está acessando, ouvindo a mensagem, e eu creio que Deus, o Espírito Santo, está guiando, né, corações à fonte que é a palavra da hora, né? Louvado seja Deus. Nós temos pedido de oração que será feito por irmãos lá no Portugal no final. Bom, desejam a oração aqui da igreja e eu creio que nós ficamos felizes de saber que eles estão acessando também, não é? Bem, nós hoje estamos agradecidos porque temos alguns que nos honram com a sua presença. E temos aí o irmão Gilberto Dietrich, lá de Pelotas, novamente conosco. Creio que damos boas-vindas a ele, né? Temos o Davi Isaac de Oliveira, lá do Mato Grosso Sul. Onde está o nosso irmão? Levantaria a mão aí. Está aí os pequenos jovens. Creio que vocês dão boas-vindas a eles, né? Amém. Também, eu creio que a Keila está aí nessa noite, né? Deus a abençoe. Vocês dão boas-vindas? Amém. Amém. E aproveitando aqui,
Nós, às vezes, não temos o nome de todos os visitantes, mas nós temos um coração aberto e grande para dizer: Deus abençoe a todos que põem aqui os seus pés. E parece que estamos mais entre família nessa noite, então nós poderíamos dar prosseguimento àquele assunto que iniciamos aí na sexta-feira. Eu creio que os irmãos que estiveram, aqueles que ouviram sobre a terceira puxada, sobre a visão da tenda, ouviram e discerniram alguma coisa, e eu creio que pode, os que sentiram abençoados e creem nisso, poderia você dizer amém? Amém. Esse amém quer dizer assim seja. É muito importante quando nós estamos seguindo uma luz que não é uma luz qualquer, mas é a luz da palavra falada de Deus para a era. Não é uma luz de um grande doutor em divindade, de um grande pastor, de um grande reverendo ou especialista em cura divina, mas é um mensageiro apontado na Bíblia, profeticamente prometido para trazer a palavra para esse dia. Então nós não estamos seguindo qualquer luz, e a luz tem que vir diretamente da Bíblia, da palavra. Vocês creem? Não pode ser algo que nós injetemos, pois o profeta nos diz que qualquer coisa injetada vai ser problema para atravessar o rio, mas qualquer coisa também que não é dita, não é? Principalmente pelos guias que dizem estar conduzindo o povo, principalmente o povo desta mensagem, e não estiver falando todo o conselho de Deus, vai ser problema. Por isso o profeta irmão Brana disse: diga o que dizem as fitas, diga o que dizem as visões, porque isto não sou eu, é ele falando. Alguém me disse: você está muito atrevido, falando de visões, de coisas sobre visões, e tantas coisas sobre profecias, e principalmente esse assunto de tenda, esse assunto aí, visão além da cortina. Você não deveria fazer isso, o povo está se confundindo. Eu disse: glória a Deus então, não é? Porque o profeta me diz: diga o que dizem as visões, diga o que diz a palavra, porque isto não sou eu, é ele falando. Então eu me sinto justificado detrás da palavra, amém? Mas muitos deles, por temor que o povo venha escandalizar com a mensagem, não têm coragem de passar para o povo essas coisas. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus, Deus está nos dando graça para ir por toda a mensagem e crer exatamente como o profeta falou. Vamos aproveitar o tempo. Eu gostaria de ler a Bíblia, porque tudo deve ter uma base. E quando perguntaram ao irmão Branas acerca de Abacuque 2, se ele seria Abacuque 2, ele não disse diretamente: não sou. E também, tampouco disse assim: sou. Mas ele deixou de tal maneira que qualquer eleito que ler a mensagem, a resposta do profeta, entenderá o que ele disse. Ele disse que as escrituras se repetem. Ele diz que a história se repete. E eu creio que Abacuque 2 está incluído nisto da visão do tempo final para a noiva que anda por fé. Então vamos abrir a Bíblia e ler Abacuque capítulo 2. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa,
porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém, Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, humildemente em Tua presença, através do sangue e do Teu nome, Senhor, nós podemos vir aqui a esse púlpito, sabendo, Pai, que ninguém tem direito a ele, até que tenha encontrado o Senhor. Pai, ajuda-nos a estar aqui, cada dia, Senhor, mais rendido ao Teu Espírito. Ajuda-nos a transmitir a Tua palavra. Ajuda Teus filhos a captar, Senhor, a hora, o dia, a mensagem, o mensageiro, e poder ficar debaixo desta estrela da era, pois estamos seguindo a coluna de fogo de proporção que seguimos essa estrela, pois nesta estrela está a luz do entardecer, a coluna de fogo indo dos gentios para até os judeus, pois sabemos que o Senhor utiliza o homem, fala através do homem, e então nós sabemos que haverá luz no entardecer, e essa luz, se for um pouquinho mais além, diz o teu profeta, voltará ao oeste, e sabemos que ali é onde iniciou o Evangelho, e um gentio trouxe para nós o Evangelho, e agora, ó Deus, um judeu trouxe de lá para cá o Evangelho, mas agora, Senhor, um gentio deverá levar essa espada, este Evangelho, passar essa espada, para que assim aquelas duas testemunhas chame aquele remanescente dos judeus. Ajuda-nos a estar, ó Deus, seguros e certos da palavra desse dia final. Ilumina-nos, perdoa as nossas negligências, ajuda-nos a ser mais simples, humildes, ter a natureza do Senhor em nossa alma, para poder captar a Tua voz. Retira de nós toda a incredulidade, dá-nos a fé perfeita na palavra perfeita, e entregamos cada coração de Teus filhos, para que o Senhor os guie através do Espírito Santo, em Teu nome, para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus, e amém. Aleluia. Vocês podem assentar, irmãos. Muito bem, hoje, então, vamos dar sequência, e eu estava ali pensando, muitos novos irmãos nem sequer conhecem muito bem sobre essa visão, a visão que o profeta teve no ano de 1956. Mas eu quero narrar pelo menos uma parte aqui desse relato, que está na mensagem que fora anunciado dos homens de negócio do Evangelho completo, quando eles publicaram isto até no jornal, sobre este assunto, desta visão do profeta. E aqui, então, o relator diz aqui, falando as palavras do irmão Branham, ele disse: um homem com um coração verdadeiramente amável, de aparência agradável, deu um passo até o povo e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tomando uns momentos de descanso desse chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar a linha de oração à direita. Uma linha de oração se formou completamente ao redor da tenda, por dentro, fora na rua e rua abaixo, tão longe quanto podia ver. E dentro da tenda eu vi uma lona esticada, como de 4 pés de altura, com uma porta nesse cercado de lona. No interior do cercado, situava-se um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma senhora estava parada à porta desse cercado de lona,
tomando o nome e o cartão de oração de uma senhora deitada sobre uma maca com rodas. Atrás da maca estava um homem de muleta, e a senhora tomou seu nome, seu cartão também. Um homem forte saiu, empurrou a senhora na maca, pela porta do cercado de lona, e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. E eu ouvi o som familiar do assovio, feito pela luz que acompanha o meu ministério, e eu vi-se ir de mim para aquele pequeno quarto. O anjo do Senhor ainda estava no ar, ao lado, e ele me disse: te encontrarei ali dentro. Eu vi a sua mão apontar-se para aquele pequeno quarto, e ele disse: esta é a terceira puxada. Eu disse: eu não entendo isto. E ele respondeu: lá dentro te encontrarei. E eu olhei e observei a senhora enferma saindo por uma porta do lado oposto do pequeno quarto. Ela estava fora da maca e estava empurrando-a. Uma senhora estava ali a fim de obter o seu testemunho, um gravador, e perguntou-lhe o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas, e a senhora perguntou-lhe o que havia acontecido no pequeno quarto, e ele respondeu: não sei. E o anjo do Senhor disse: isto não será uma demonstração pública. Não está porventura escrito na Escritura, na palavra do Senhor: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai celestial que está em oculto, e o teu Pai, o qual te vê em segredo, abertamente te recompensará? Não seja como os hipócritas que fazem demonstrações públicas de coisas, mas entra no teu quarto em segredo. Então o anjo do Senhor e eu descemos aquele pequeno quarto, e o que ele me disse lá, terei que manter em segredo para o resto da minha vida. Amém, Jesus? Vocês creem que ele manteve esse segredo? Noutra mensagem ele diz: quando eu for para o túmulo, eu levarei esse segredo em meu seio. Vocês creem nessas coisas? Bem, agora aqui na mensagem um julgamento, aliás, mensagem o julgamento, no parágrafo 143, o profeta diz: agora ainda assim, eles não crerão nisto. Jesus prometeu que, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló, assim seria no último dia. Nós já estamos com isto. Isso está aqui. Isso já está vindicado. Simplesmente tantas escrituras. Amém? Na era de Sodoma, o que aconteceu com Abraão retornaria novamente para a semente real de Abraão, a qual está em Cristo. Cristo retornando na forma da palavra, operando em seres humanos, mostrando sinais que ele prometeu que isso assinalaria, isto faria. Ele prometeu que ele o faria. Deus prometeu isto e Deus manterá a sua promessa. Agora, uns poucos anos atrás, eu lhes disse que ele me falou e disse: haverá 3 estágios deste ministério. Um deles consistiria em tomar as pessoas pela mão esquerda e saberia quais eram os seus problemas. Quantos se lembram disto? Amém. Certamente. Não lhes disse eu que, se eu fosse sincero, que ele me disse que aconteceria, que chegaria até mesmo conhecer os segredos que estavam em seus corações? Disse-lhes eu isto a vocês?
Quantos se lembram disto? Aconteceu. Isto nunca aconteceu no dia seguinte. Foram anos mais tarde, mas aconteceu. E ele falou lá embaixo, no rio, e ele disse: como João Batista foi enviado para proclamar a vinda de Cristo, ao final do seu ministério, Jesus veio. E como João foi enviado, assim o seu ministério precederá a segunda vinda de Cristo. E tem havido um reavivamento universal no meio do povo de Deus, no mundo inteiro, nos últimos 15 anos, o mais longo avivamento. Qualquer historiador sabe que nenhum reavivamento dura mais de 3 anos. E esse tem 15 anos. E olhe para a igreja hoje, ela esfriou. Estamos esperando pela sua vinda. Ele está vindicando-se a si mesmo e mostrando. Agora, todas essas coisas aconteceram. Ele prometeu lá que vocês saberiam o segredo do coração. Agora, o terceiro estágio está começando a irromper no ministério agora. Amém? Isso em 1964. Não vou tomar tempo para entrar nisto, porque penso que não deveria. Mas muitos de vocês aqui sabem acerca disto. Vejam do que tem acontecido. Amém? Bem, então todos nós sabemos que a terceira etapa, ela está, diz o profeta, ela está o quê? Ela está vindicada. Vocês creem? E diz ele aqui que está começando a irromper. Então vamos ver o que ele fala sobre isto. Irromper no ministério. Eu creio que todos nós amamos e cremos que a terceira etapa, ela já começou, deu início, já começou em vindicações. Quantos de vocês creem que houve várias vindicações da terceira puxada? Está na palavra. Aqui no ano de 1963, o profeta pregando essa mensagem, Porque Clamas, fala, em 14 de julho, ele diz no parágrafo 207, isso depois dos 7 selos abertos, ele diz: que lição, nesta etapa da jornada onde estamos parados. Olha onde estamos agora, sim, Senhor, na terceira etapa. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Notem, estamos exatamente aqui nas portas da vinda do Senhor. Vocês creem que estamos na terceira etapa? Nas portas da vinda do Senhor? É esse tempo que nós estamos vivendo. O profeta teve as vindicações dessa terceira etapa e agora está aguardando algo, aguardando o tempo quando ele diz que vai acontecer a plenitude dessa terceira etapa. Vamos ler aqui o parágrafo 273 dessa mesma mensagem. Ele segue aqui nos falando acerca disto. Ele diz: Deus, dê-me coragem para tomar essa espada da palavra que Ele pôs em minha mão por volta de 33 anos atrás e sujeitá-la e marchar para frente para a terceira etapa. É a minha oração. Amém. Vocês creem que ele estava pedindo uma coisa correta? Dê-me graça, coragem, para tomar essa espada da palavra que estava em sua mão. Vocês creem que a palavra desse dia está na mão do mensageiro? É a palavra do Senhor que vem aos profetas, a espada do rei. Vocês creem? E ele disse: então deixe-me
não é? Ele diz: deixe-me sujeitá-la e marchar para a frente para a terceira puxada. É a minha oração. Amém? Então ele continuava depois dos selos, falando de uma terceira etapa para frente. Muitos dizem: bem, eu provo. Eu tenho aqui a mensagem que diz que a abertura dos selos foi a terceira etapa. Já terminou, já foi. Agora vem um profeta e diz, depois da abertura dos selos, que ele marcharia adiante para a terceira etapa. Estaria ele contradizendo? Não. Um profeta, ele tem uma visão de águia. E ele vê por todas as direções. Tem gente que pode tomar uma partezinha da mensagem e dizer aquilo e formar um ismo com aquilo. Mas nós temos que tomar toda a mensagem. Vocês creem? Se ele falar 5 vezes sobre o que é a terceira etapa ou puxada do seu ministério, nós devemos repetir as 5 vezes. Não podemos repetir apenas 2 ou uma só. Temos que tomar toda a palavra. Então, aqui, o profeta dizia que ele ia marchar para adiante, para a terceira etapa. Amém? Bem, vamos prosseguir aqui, porque houve um irmão, ele gostou muito dessa citação da mensagem Jeová Jirê, e eu vou repeti-la, porque quando o profeta teve a visão da tenda em 1956, ele pregou essa mensagem em 24 de fevereiro, em 1956, no parágrafo 50 de Jeová Jirê, e ele disse: quando conseguirmos nossa grande tenda aqui fora, em algum lugar, nós obteremos tempo de sobra. Iremos através deles, entre as linhas. Observem a devida ressurreição, de como que ela se passa lá dentro, tão belamente. Somente fique enamorado dele, e ele revelará isto a você. Então, eu notei que você sabe o que Deus fez a Abraão e a Sara lá? Eu lhe direi o que ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem outra vez. Oh, você diz, irmão Brana, isso é ridículo. Mas ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem. Ele fez, destinado para isto. Eu apenas fui enviado para você. A igreja é isto. Agora creia nisto de todo o teu coração. Amém, irmãos? Então aí você pode ver que há uma identificação de 3 coisas na tenda. A primeira, ele diz, seguindo entre linhas. A segunda, mandou-nos nós observarmos o quê? A ressurreição lá dentro. Amém? E a terceira coisa, ele fala sobre a transformação do corpo que ocorrerá lá dentro. Vocês creem que foi um anjo que mudou o corpo de Abraão e Sara? Quantos creem que aquele anjo estava refletindo o grande Jeová na época desta transformação? Era um corpo de 16 elementos. Quantos creem que aquele anjo é um tipo do anjo desta era? Isso aí é mais forte, mas é isto que é. Como foi nos dias de Ló, amém? Que são os mesmos dias de Abraão, assim será. Amém? Agora, você siga nisto que você vai ver que o profeta diz: quando conseguirmos a nossa grande tenda aqui fora, em algum lugar, nós obteremos tempo de sobra, iremos através delas entre as linhas. E depois,
Observe a ressurreição lá dentro, observe a devida ressurreição de como ela se passa lá dentro, não tão belamente. E depois ele refere-se à transformação do corpo, que também Abraão e Sara teve, e nós vamos ter uma mudança. Vocês creem que assim como nosso pai na fé teve uma mudança do seu corpo para poder receber o filho prometido, nós também, para receber o filho, vamos ter que ter uma mudança? Amém. Isto é maravilhoso. Ele converteu-os de volta a um jovem e uma jovem novamente. Amém? Bem, vamos dar sequência aqui o que o profeta diz, porque é importante. Ele recebeu essa visão e ele falou muito acerca dessa visão em muitas mensagens e chegou até mesmo colocando alguns desejos pessoais dentro dessa visão e falando acerca de determinadas coisas que hoje nós não vamos ter tempo suficiente para transmitir a vocês, mas ele utilizou bastante sobre o desejo próprio, pessoal dele, a respeito dessa visão, e ele chegou também a pensar que esta visão não poderia acontecer porque não daria tempo, mas mais adiante ele diz, não pode ser, porque foi ele que disse, e quando ele disse algo, não pode falhar. Vocês creem nessas coisas? Bem, vamos seguir aqui na mensagem A Semente de Abraão, de 27/4/54, o profeta diz: agora sinto muito que tenhamos tão curta visita desta vez. Não mais podemos ter a oportunidade de conhecer um ao outro e esperamos um dia visitar as duas Carolinas, Carolina do Norte e a do Sul, num culto de tenda nesse lugar. O Senhor me tem dado uma visão de possuir uma tenda. Sempre os cultos duram perto de, talvez de 3, 5 noites, 10 noites ou mais. Eu gostaria de ficar por 4, 5 ou 6 semanas, de modo que poderíamos, na realidade, ter graças. E desse modo poderíamos tomar um sistema, levar adiante, a fim de ajuntar todos os ministros que não estão tendo avivamento, e eu gostaria de me sentir entre os ministros, e eu somente amo isso porque eu mesmo, sendo um ministro, um pastor, eu sei o que isso significa. Amém? Bem, aqui na mensagem O Nome de Jesus, pregada também em 58, dia 28/9, o profeta diz o seguinte: agora, oremos por esses casos de emergência, mas então, como por 2 noites eu quero começar o meu novo ministério, e desejo levá-los aqui atrás, nesse quarto, porque vocês sabem da visão. Quantos se lembram da visão? Claro que vocês sabem do quarto da tenda. Amém? Ele está colocando isso para os irmãos. Agora, vou levar comigo Meda, minha esposa, na primeira noite, por causa de entrarem mulheres ali. De certo modo, então, envia-o de volta e entram mulheres cada vez ali dentro e traz 2 mulheres cada vez, pois estão entrando no lugar onde há um homem apenas, vê? Isto, supostamente agora nós temos mente limpa, mas ali fora o diabo não tem, vê? Assim que ele pensará disto, vê? E o que o mundo dirá disto? Mas é um ministério que eu não posso revelar ao público. Ninguém jamais irá igualar a isto. Vê você? Não, Senhor. Não sei o que é isso. Eu digo, não. Sei que isso está para suceder. E eu posso quase estender-me e tomá-lo, pois está
colocado ali. À noite eu estava sonhando, antes de que me levantasse, esta manhã, o irmão Neville, eu estava tendo um sonho e eu pensei no ministério. E eu não sei o que estava fazendo, mas eu sei que vocês falam de coisas acontecendo. Jamais eu tenho visto tal coisa. Despertei-me chorando, estava louvando, toquei no rosto da minha esposa assim, com a minha mão, assim deitado ali, somente louvando a Deus. Ou eu somente sei que algo aqui fora é exatamente pronto a estender-me e tomá-lo. Será muito maior do que já tem sido. Será maravilhoso. Eu creio que Deus está preparando algo grande. Mas agora temos que caminhar com as nossas mentes sãs, inteligentes e retamente com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Ainda seguindo na mensagem, levantando da história pregada em 1:10:58, ele diz: ele me disse, faz algum tempo atrás, de uma visão que o Senhor me deu, faz um ano, ou talvez um pouco mais. Eu tenho escrito aqui num livro da minha casa, de uma mudança do meu ministério. Há pouco estava em uma visão, falando a muitas almas que estavam no altar, como que chorando, com as suas mãos levantadas, quietamente, sem barulho. Um homem agradável, de palavras brandas, foi até a plataforma e disse: agora vão formar uma linha de oração enquanto o irmão Brana se prepara. Enquanto isso, eu estava de pé, deste modo, naturalmente, que a fila de oração estava à minha esquerda, e notei uma multidão de gente, parecendo que cobria uma quadra de uma cidade ou mais, e estava em fila. E havia um quarto de madeira dentro desta tenda, e havia uma mulher parada ali, um homem, anotando nomes, e pessoas entravam sobre muletas e macas, e andando e saindo do outro lado. E eu desejava saber tudo sobre o que havia acontecido ali dentro. Então o anjo do Senhor, cujo retrato vocês veem aqui, foi-se de mim sobre aquele pequeno quarto na tenda, parou ali e desceu. E uma voz falou e disse: eu te encontrarei neste lugar. Bom, agora eu tenho aguardado com impaciência este tempo. Eu estou esperando e confiando em Deus que algum tempo, durante essa semana, eu possa usar este quarto aqui para um quarto de oração, levar os enfermos, os aflitos dentro e ver se ele me encontra para começar aqui no tabernáculo outra vez o meu novo ministério. Quisera muito que se fizesse. Eu não sei o que é, meu amigo, eu não tenho nenhuma ideia do que será, mas ele que me ouve hoje, eu confio que será algo mais para ajudar seus pobres filhos enfermos e aflitos. E eu gostaria de saber, quando entrarmos ali pela primeira vez, se poderia enviar a minha esposa ali dentro e que ela pudesse estar comigo quando isso descesse pela primeira vez, para ver se será desta maneira. Se não, então enviaremos mulheres, 2 cada vez ali dentro, 2 de cada vez ali dentro. Não estou dizendo que isso será com êxito. De qualquer modo, somente para que vocês saibam, pois eu sei o que tenho dito, que estamos esperando que algo novo suceda, e se estamos, mas eu não digo que ele me diz que sucederia desta forma, porque eu a vi na visão. Era uma tenda, suponho que poderia suceder a qualquer momento, por isso estamos olhando para a frente disto. E se te agrada, Senhor, se está no teu divino programa, pediríamos, ó Deus, que neste quarto tu comece a operar esse novo dom. Amém.
Na mensagem Não Era Assim, desde o princípio, pregada também em 58, 2/10, o irmão Branham diz: nessa ocasião havia 5 enfermos para dentro de um quarto ao lado. Bem, o irmão Branham, nessa ocasião, enviou 5 enfermos para dentro de um quarto ao lado e disse: mas agora entrarei e minha esposa ali atrás, querida, são ambos homens e mulheres ali dentro. Eu somente entrarei ali para ver o que está acontecendo. Confio que o novo ministério será administrado ali dentro. Deus sabe que eu tenho dito a palavra. Assim, tão certo como eu conheço a Bíblia, isto é correto, eu seguirei atrás, vendo o que Deus fará, e conseguiremos. Daremos cartões de oração amanhã à noite, se o Senhor assim permitir, e começaremos as linhas de oração ao redor, como de costume, se algo não acontecer em alguns minutos neste quarto. Então, ele tinha muito desejo de ver essa visão cumprida, e desejou e enviou essas pessoas para dentro desse quarto, e como ele viu numa parte da visão, sua esposa, que não se trata da parte íntima lá, mas na visão há 3 etapas, né? E ele pensou que podia convidar a sua esposa. Mas seguindo aqui na mensagem, olhando para o invisível, 3/10/58, o profeta diz: isso tem sido prometido. Virá a existência aqui no tabernáculo antes que tenhamos a tenda. Pois agora, o mais que eu sei, não havia nada mais que somente tão rápido que eu entrei. O Espírito do Senhor entrou, começou a discernir os espíritos, falando ao povo de suas dificuldades, e parecia que talvez continuasse por algum tempo, até que essa tenda entrasse debaixo do mesmo ministério, o qual tenho tido. Porque hoje, nas entrevistas, foram 4 visões sobressalentes que aconteceram nas entrevistas. Por isso, talvez, eu vá continuar para frente, até que a tenda comece, ou que ele tenha escolhido para começar a declarar o seu nome de um novo modo. Mas quando o fizer, será tão perfeito como os outros. Eu estou confiando em Deus, que será maior que os outros. Não por causa de nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Amém. Veja que ele também fala aqui a respeito que vai continuar para frente, não é? Até que a tenda comece. Então, diz ele aqui que ele tenha escolhido para começar a declarar o seu nome de um novo modo. Amém? Vocês sabem que há um novo nome, não é, que deve ser declarado, de um novo modo. Você sabe que Jesus ganhou um nome, que é sobre todos os nomes, e é o Redentor. Vocês creem? Mas ele tem um novo nome, e isso é revelado. Quantos creem que vai ser revelado? E aqui ele está falando que para começar a declarar o seu nome de um modo novo. Muitos já interpretaram que o nome novo de Jesus Cristo é William Marion Branham. Vocês sabem que existe todas essas interpretações por aí, mas o irmão Branham, ele nunca disse isto. Ele diz que Deus pôs uma parte do seu nome sobre ele. É diferente de ter o novo nome. Vocês estão entendendo? Porque vem de Branham, não é? Adão, Abraão, Branham. Vocês entendem isso? Ali tem uma parte do nome de Deus. Mas ele nunca diz que o seu nome é o novo nome de Jesus Cristo, não.
Isto são interpretações dos homens. E o profeta está colocando isto para essa ocasião, na tenda, declarar o seu novo nome de um modo diferente, não é? Amém? Eu creio que vocês estão entendendo isto, não? Bem, não vamos entrar nisso aqui agora, porque seria outro estudo. Na mensagem, Deus chama o homem, em Jeffersonville, pregado em 5/10/1958, o profeta diz: eu tenho pensado que talvez durante essa junta de uma visão que eu tenho tido, que o meu ministério será mudado para um maior e melhor. Agora, acontecerá exatamente tão certo como vocês têm ouvido estes outros 3 ministérios preditos, ou esses outros 2. Será assim, porém, maior. Mas na primeira noite, eu apenas chamei o povo aqui ao altar e foi-se diretamente para trás para o discernimento. Na noite seguinte, havia-lhes levado para dentro do quarto, foi-se diretamente para o discernimento. E nas últimas noites, então, temos lhes trazido aqui na plataforma, somente diretamente ao discernimento. Amém? Não foi algo maior, mas foi até o discernimento. E o tempo não nos permitirá contar das coisas que o Senhor tem feito, pois para nós é de muito valor saber que está exatamente algo grande está para acontecer. Amém? Tem gente que diz, isso não tem valor nenhum. Pode não ter para ele, mas para cada filho de Deus, a palavra do profeta tem valor. Bem, aqui, irmão Brana, na mensagem O Novo Ministério, pregada em 15/11/59, em Jeffersonville, ele fala ou conta da criação dos esquilos. Ele disse, algo se moveu para trás e disse, diga o que quiseres e te será dado. Eu disse, Senhor, estás mudando o meu ministério? Ele pensou que fosse aquela mudança. Esta é a mudança da qual tu tens estado falando? Será isso que está se aproximando? Será isso que está para vir? Algo naquela casinha, na tenda, que eu vi na visão? É isto? Naquele instante, um verdadeiro e profundo doce ungimento do Espírito Santo quase me levantou e disse, digas o que quiseres e te será dado. E eu disse, Senhor Deus, se és tu, e este é o sinal de que estás para mudar o meu ministério para algo maior, o qual tem antecipado por tanto tempo, eu disse, deixa que aconteça que tu responda a minha oração. Eu disse, haverá um esquilo vermelho saindo do extremo desse galho e eu atirarei daqui. Amém. Vocês se lembram que aconteceu exatamente. Amém? Bem, na mensagem, fala a esta montanha em São José, Califórnia, 23/11/59, profeta diz, quisera sugerir, entrar e dar-lhes a saber um pouco das manifestações do Espírito Santo em minha própria vida. E eu espero fazê-lo permitindo-lhes prosperar, aproximá-los mais de Deus, e em falar do dom divino vindo à igreja, o qual agora se forma. Eu estou seguro que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus venha realizar ou fazer. É a promessa de Deus sendo cumprida, de modo que tem sido somente uma vez, de modo que essa foi em meu próprio tabernáculo, na cidade de Jeffersonville, Indiana, e agora esta noite. Eu ia tratar de dizer-lhes o que passou exatamente há poucos dias passado.
é novo, é fresco. E ele lhes ajudará. E eu, começando esta noite, no princípio das reuniões dessa semana, ele os ajudará para que orem por mim e que orem pela igreja e que possamos entrar nessa grande coisa, as quais Deus já tem confirmado. Poderíamos entrar nisto nesta reunião. Eu quero ver acontecer. E eu estou exatamente como um menino esperando a chegada do Natal. Amém? Estava em expectativa por essa visão. Não mais esperando com antecedência para que aconteça. Será duro com respeito a mim, desde logo, mas será uma coisa boa para a igreja. É o que me interessa, é o povo de Deus, algo para ajudar-lhes, para que creia em Deus, para agarrar uma nova esperança. Será uma grande coisa para os enfermos também. Amém. Bem, seguindo adiante, na mesma mensagem, fala esta montanha, 23/11/59, o profeta diz: eu pensei, esta é a escritura que queres trazer a mim? É este o próximo passo para o qual estamos nos aproximando? Tu me deste uma visão e disseste que seria confirmado em um quarto pequeno, em alguma parte na reunião, quando começar a tenda. Eu disse, será isso que está acontecendo? Se for, Senhor, então irei tomar a tua palavra. Eu disse, e virá um filhote de esquilo vermelho e se colocará neste galho desnudo ali, e eu atirarei daqui mesmo. E eu disse, se é isto. E eu disse, sim, ali o Senhor estava confirmando o meu ministério, para me dar a saber que Ele irá ajudar a sua gente e me deixará fazê-lo. Eu disse, então, o mesmo Jeová Jirê, eu tenho necessidade de um esquilo, a mesma coisa que ele tinha de um carneiro lá. E eu creio que Jeová Jirê o colocou ali por sua própria palavra falada. Aleluia. Logo, jamais tendo reuniões de tenda, as quais estou pensando em fazer, se o Senhor assim o quiser algum dia, logo eu vou, antes que eu ensine alguma coisa desses ensinamentos, primeiro haverá culto pela manhã, com os pastores durante alguns dias, farei saber o que eu estou para ensinar. Assim, se este irmão ou qualquer irmão não capta e não está de acordo, então deixe-o, que ele se vá à sua congregação e diga, agora, eu não quero que vocês ouçam tal coisa. Nós nos retiraremos enquanto eles estiverem ensinando isto. Amém? O Brano era bem democrático, né? Ele nunca forçava ninguém. E ele nunca forçará ninguém. Mas ele pregará a palavra e o eleito crerá. Bem, eu estou esperando e confiando e aguardando até o dia, essa é a mensagem Visões de William Branham, 3/9/60. Estou esperando e confiando e aguardando até o dia que eu obtenha a minha tenda. Isto é algo pelo qual eu tenho orado durante anos. Uma coisa em minha reunião sempre tem sido que eu jamais tenho podido fazer as coisas como realmente quero. Creio que devem ser feitas em minhas reuniões por causa da falta de força física no tempo de cultos de cura. As visões são algo que rompe alguém em pedaços. Olhe para essas coisas, aconteceram palavra por palavra. É perfeito. E ele disse, recorda esse nome que buscava naquele tempo que tu havias sonhado? Eu disse sim. Ele disse, eu te encontrarei e desta vez
não será um espetáculo público. E a visão me disse, logo ali dentro, eu vou poder levar as linhas de oração a cabo. Lembra-te, falo isto antes que aconteça. Algo grandioso está por acontecer. Não posso esperar até que entre nesse lugar. Eu somente, meu coração está anelando e ardendo. Estas coisas que vocês veem hoje são dedicadas ao que o Senhor está para fazer. Somente lembre-se isto. Não haverá fim da linha de oração, porque será por horas e horas. E olhe o que o Senhor está para fazer. Amém. E logo a mensagem, o verdadeiro selo da Páscoa, já pregado no ano de 61, o profeta diz: logo, admirado da reunião da tenda, que se isso vem, eu quero todos vocês venham a Washington, D.C., uma reunião na capital. Seria a minha primeira reunião na tenda. Vocês sabem aonde o Senhor prometeu que me encontraria na reunião, nesse pequeno lugar. E isto estamos tratando disto. Agora, os negociantes ali, um grupo de irmãos que tinha as portas abertas para o irmão Branham pregar, nos chamaram e nos disseram que eles conseguiriam o salão de convenção onde falamos. Ao colocar uma grande tenda, e tão rápido como digo, grande tenda, algo como que registro, talvez esse será o novo lugar de reunião. Será no Capitólio, Casa Branca, nota do tradutor. Amém? Bem, é o profeta falando sobre a reunião de tenda no Capitólio, talvez, né? Que é a Casa Branca. O verdadeiro selo da Páscoa, Jeffersonville, Indiana. Mensagem em francês, dada ao irmão Branham. Porque tu escolhestes o caminho apertado, o caminho difícil, tu tens andado nele pela sua própria escolha. Agora olhe, agora este homem, agora olhe como está escrito. Veja, está escrito em umas palavras estrangeiras. Tens escolhido a correta e precisa decisão, e este é o meu caminho. Bendito seja Deus. Esse é o meu caminho. Ele disse, por causa desta decisão importantíssima, uma grande porção dos céus te espera. Que gloriosa decisão tem feito. Vê? Ele nunca havia ouvido falar da visão. Vê você? Somente vocês se lembram da visão? Grande porção dos céus te espera. Que gloriosa decisão tem feito. Vê? Isto em si mesmo. Agora daqui em diante, eu não entendo. Em si mesmo é isto. Grande parênteses ao redor disto, que levará e fará acontecer sua tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso quer dizer. Fará acontecer. Talvez na pequena tenda, num destes dias, ali ao longe, ele fará saber. Amém? Louvado seja Deus. Vocês creem que o profeta tomou o caminho estreito e apertado? Difícil, mas é o caminho do Senhor. E por causa dessa decisão, uma longa porção dos céus te espera. Quantos creem ser um com o profeta? Um com essa mensagem? Um com Jesus Cristo? Aleluia! Porque somos uma unidade. Por isso também tomamos o caminho estreito. Bem, testemunho do mar. Eu não sei se você ainda pode suportar um pouco aí. Amém. No ano de 62 já chegando perto dos selos, ele diz o seguinte: nós nada esperamos senão juízo,
Agora note isso e veja se o irmão Brana está bem ou não. Mas isto é assim, diz o Senhor. Vamos frente a isto. Vamos pagar pelo que temos feito. Temos muito embelezamento na igreja, Hollywood e tudo mais. Deus está fustigado e cansado com isso. O último entrará em pouco tempo. Isso será tudo. Eu quisera ter um tempo, se Deus o permite, antes do tempo final, quando eu pudesse fixar uma tenda em certa vizinhança e apenas vir e ficar ali por 4 ou 5 semanas, somente ficar ali, onde pudesse ter cultos de manhã com os irmãos ministros, e para que depois eles pudessem ensinar as suas congregações, e logo ficar ali, e alguém receba a oração, e logo trazer uma pessoa para trás, no quarto de instrução, e lhes fazer saber, examiná-los de volta, e ver o que ocorreu, vê? Então, eu creio que você terá melhor resultado nisto assim. Bem, mensagem, Deus tem provido um meio, também pregado em 28/7/62. Tratando de voltar novamente para a próxima primavera, se o Senhor assim quiser, e Ele me permitir que continue tratando do evangelismo para a sua glória, eu tenho prometido a mim mesmo em começar uma grande e nova tenda, caminhões, carros de reboque e tudo já pago, e não ter que levantar ofertas para isto. Não é maravilhoso? De modo que, confiando nisto, que, se for a vontade divina, sempre queremos sua vontade. Então, eu vou encarar e fazer o que sempre tenho prometido: colocar a tenda em um bairro onde não haja avivamentos e todos cooperando, e ter uma reunião na parte da manhã, apenas para os irmãos ministros, e lhes falar. Uma reunião à tarde para instrução, para a cura divina aos enfermos, e logo o culto à noite, um culto de evangelização. Logo reservar cada domingo à tarde, assim, os demais, aonde outras igrejas estarão tendo reuniões. Não interromperemos com as reuniões regulares da comunidade. E sempre tenho querido fazer isto. E logo fica um tempo, apenas as pessoas não têm ideia de como serão curadas. Não entendem, e somente a primeira vez, e logo ensiná-las, e entrar nesses estudos, e assim os demais, eu estou seguro que isso ajudaria-nos a todos. Estado presente do meu ministério, 8/9/62. O profeta segue dizendo: agora, eu sei, cada visão que ele me tem dado tem se cumprido, exceto uma mudança em meu ministério, aonde eu irei orar pelo povo num lugar pequeno, como um quartinho debaixo de uma tenda, ou um auditório grande ou algo assim, se me parece ser como uma tenda. Amém? Na mensagem, o 7º selo, pregado em 24/3/63, o profeta disse: agora, se houvesse dito uma espada de um rei, mas disse a espada do rei, e somente há um rei, e esse é Deus, e ele tem uma espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Ajuda-me, ó Deus, trazer o seu santo vestuário com esta santa palavra colocada aqui. É a palavra, amém? Oh, que dia vivemos, que coisa grandiosa! Ver o mistério e o segredo? O terceiro, parado ali, quando isso me deixou, algo simplesmente veio a mim e disse: não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz. Foi como dentro de mim e falou:
eu apenas digo a verdade, exatamente o que passou. Algo de Tino disse: não temas, esta é a terceira puxada. A terceira puxada, lembre-se, ele disse: tem tido tantos personificadores nisto. O que trataste de explicar, disse, nem sequer põe à prova isto. Lembra-se, quando se recorda dessa visão? Veja, está em todas as fitas e aonde queira. Tem sido como 6 anos passado. 7 anos passado, tem sido 7 anos passado, disse. Não trates de explicar isto. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro. Está bem. Amém? Isso já no final, depois que ele pregou, no final dos selos, né, no 7º selo. Continuando ainda no 7º selo, ele disse, no Quênio Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada, e há 3 grandes coisas que vão com isso. Uma delas desenvolveu ontem, outra hoje, e é uma coisa que não pude interpretar, porque está numa linguagem desconhecida, o que vem, estando de pé ali, e o vi direto. Esta é a terceira puxada escalando. E o Espírito Santo de Deus, veja, é a razão porque todo o céu esteve em silêncio. Amém, irmãos? Bem, na mensagem Desespero, pregada em 1/9/63, o profeta diz, eu suponho que a próxima vez que eu voltar, o Senhor permitindo, estarei trazendo a linha de oração em um desses quartos, naquele quartinho, o qual eu devo levá-los. Vê? Eu creio que se está desenvolvendo agora. Vem a hora? Amém, irmãos? Amém. Está indo para o final do seu ministério, não é? Então ele diz, esse grande dom, eu tenho querido explicá-lo para outros e dizer como se faz isto. Isso não se pode ser explicado. Apenas espere. Não estará em operação tão perfeitamente agora. Mas espere até que aquele concílio de igreja traga a perseguição. Então é quando isto acontecerá. Aleluia! É a razão porque tenho que regressar entre vocês e as orações pelos enfermos. Eu nunca tenho tido alguma coisa mais do que ele me tem dito em toda a minha vida, que eu saiba. Não tem acontecido nenhuma classe de edifício ou tenda, aonde houvesse um pequeno quarto colocado ali, e eu viesse e entrasse e orasse pelos enfermos. Até onde eu sei, isso todavia não tem acontecido. É a única coisa que eu sei. Amém. Um ministro tomou um parágrafo isolado, chegou num grupo de irmãos, disse, está vendo? O irmão Brana diz que é até impossível que isso aconteça, e isso já aconteceu simbolicamente, né? Isso é em símbolo, visões, e nós nem devemos falar disto, né? Mas eu creio que o povo de Deus quer toda a mensagem. Vocês amam toda a palavra? Então veja que aqui em 64, ele está dizendo que ainda não aconteceu esta visão. Agora eu pergunto a vocês, essa visão é ou não é assim, diz o Senhor? O profeta diz que é assim, diz o Senhor. Vamos seguir adiante. Na mensagem chamando Jesus à cena, ele diz, num desses dias, eu vou trazer uma tenda, uma grande tenda dentro desta região e fixá-la aqui para termos culto pela tarde e ensinamento, a fim de que vocês possam entender melhor estas coisas, reunir todos os nossos irmãos para que possamos ter cultos. Amém?
na mensagem, hoje tem se cumprido esta escritura, 19/2/1965, já para o final. Ele diz: esperamos ver o tempo, talvez em um futuro bem próximo, quando talvez poderemos trazer a tenda aqui na cidade e colocá-la aqui fora, em um campo de futebol, aonde nós poderemos ficar por espaço de tempo, talvez por 3 ou 4 semanas de avivamento constantes. Amém? Amém. Seguindo adiante na mensagem Envergonhados dele, que eu tenho aqui, eu vou ler pelos parágrafos, né, para ficar melhor. Envergonhados dele, na página, iniciando aqui pela página 2, o profeta nos diz o seguinte, no parágrafo 5 em diante, um pouquinho antes ele estava falando ele estava falando sobre um boicote, onde ninguém poderia comprar nem vender, salvo aquele que tiver a marca da besta. Ele diz, agora eu quero descobrir através dos anciãos. Eu sinto dirigido, eu nunca senti tal fome em meu coração por Deus em toda a minha vida como sinto agora. Vem? Pois eu quero apanhar a minha própria tenda e minhas coisas como o Senhor me deu na visão, e eu creio que o tempo está agora à mão. E eu quero ver enquanto estou aqui, porque não conseguimos ainda a tenda. Amém? Quantos estão captando isto? Em 65, a data é de 11 de julho de 65, ele diz que não conseguiu ainda a tenda. Amém? Então ele diz aqui, e então quando vamos, como vindo aqui em Jeffersonville, ao invés de ter somente 1 dia ou 2, 3 ou 4 dias, podemos sair aqui, armar essa tenda e termos 2 ou 3 semanas, você vê? E ninguém pode dizer nada sobre isto. Podemos até mesmo usarmos um parque de beisebol, ou se eles não permitir que usemos, há um fazendeiro aqui fora que nos deixarão usar uma fazenda, nós alugaremos a fazenda e montaremos, e a única coisa que simplesmente teríamos que fazê-lo ali seria fazer nossas dependências, assim por diante, para o nosso conforto, e isso poderia ser facilmente feito. E então, começarmos a ter os nossos serviços assim, porque isto é de acordo a uma visão do Senhor. Isto é para ser feito desta forma. Amém, irmãos? Vocês creem? Amém. Vamos seguir nesta mesma mensagem. Ele segue falando sobre a tenda aqui, no parágrafo 92, de Envergonhados dele. Ele diz, mas agora, falando sobre os cultos, ir até a África, das coisas que temos tentado preparar por esses poucos dias aqui em Indiana, e de algum modo ou outro, Senhor, que isso possa ser tu nos dirigindo para aquela tenda, para fazer com que aquela visão se cumpra. Amém? Para que então sua vontade seja feita, nós entregamos isto desta maneira, o melhor de nosso entendimento. Então oramos, Senhor, se houver qualquer coisa contrária à tua vontade, tu faças isso conhecido a nós, para que possamos saber fazer a sua perfeita vontade. Amém. Então, como o tempo não nos permite seguir muito, né? Vou ler mais um pouco aqui, encerrando. Vocês estão felizes com essas citações? Bem, então, ele diz aqui na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, pregado em 18/7/65. Por isso eu penso e vou lhes pedir se simplesmente
não pudermos obter a nossa tenda, fixá-la e apenas permanecer ali, você sabe, sair aqui a um campo de futebol ou uma fazenda e mudá-la de lugar em lugar, somente da maneira que o Senhor quiser. E eu sinto que isso é o que Ele vai fazer. Vocês sabem que há uma visão com respeito a isto. E eu penso que a razão por que isso acontece, agora você sabe, muitas vezes pensamos que é terrível por que de certas coisas acontecerem. Mas você sabe, isso pode ser Deus, vê? Deus nos empurrando para essas coisas. Quando Ele diz algo, Ele fará. Amém. Amém. Vocês creem? Amém. Bem, aqui na mensagem, vamos mais uma aqui, não te estribes no teu próprio entendimento, também de 1965, ele diz, mas eu levei uma mensagem, exatamente como ele disse, ao redor e ao redor do mundo. E eu vou de novo, pela graça de Deus, não por razões, mas senão por uma comissão. Aleluia! Eu não me estribei. Você diz, você tem 55 anos de idade? Se eu tivesse 95, isso não quer dizer nada. Ele ainda é o mesmo Deus que ele era com Abraão. Sim, Senhor, não te estribes em teu próprio entendimento. Amém? Seguindo aqui na mensagem, antes de ler esta, vamos ler aqui na mensagem separação total da incredulidade. Parágrafo 86, ele disse, concluindo, eu estava lhes dizendo ontem à noite, quando eu vim aqui primeiro, isto não é pessoal. Se vocês pensam assim, então, por favor, simplesmente puxe as cortinas do seu coração. Eu estou dizendo isto para as pessoas que creem. Isso foi falado e diz exatamente coisas que aconteceria através da era. E todos vocês são testemunhas disto, como vocês testemunharam ontem à noite, do discernimento em diante, como haverá personificadores, personificando e tudo acontecendo. Mas a última coisa seria uma grande coisa a acontecer. Amém? Amém? Temos observado isto por anos. E todos nós sabemos quando isto aconteceu primeiro, quando a criação veio à existência pela terceira vez, então a quarta vez. Então ontem à noite eu lhes contei da quinta vez que isto aconteceu. E agora está esperando por esse concílio de igreja, quando se unirem e os pentecostais, se eu for falar domingo de manhã, isso é o que eu quero dizer. Amém? Amém? Então, 5 vindicações já aconteceram. Quantos de vocês se lembram das 5 vezes? Ali o peixinho que ressuscitou. Quantos se lembra disso? Amém. Ali foi Jesus Cristo em um homem, o Criador dando vida. Vocês creem? Amém. Quando ele disse, haja esquilo, e houve esquilo, vocês se lembram? Amém. Quando ele parou a neve, quantos se lembra disso? Amém. E o sol brilhou em menos de 10 minutos? Amém. Outra vindicação, quando ele deu os 2 filhos da irmã Hat Moser. Quantos de vocês lembram disto? Pela palavra falada? Amém. E depois a cura da irmã Meda. Vocês se lembram? Quando ele disse, antes que os médicos toquem nela para esta operação, que isso desapareça. E eles chegaram e não tinha nenhum sinal daquele tumor. Vocês creem? Bem, então veja que ele fala de 5 vezes que a palavra falada operou e diz aqui, e está esperando por esse concílio de igreja quando se unir os protestantes. Amém?
A próxima coisa é o no aperto. Vocês creem que está chegando esse aperto? Bem, aqui na mensagem Volte a Vista para Jesus, o profeta diz: agora lembre-se, jamais haverá personificação disto, falando da terceira puxada, porque não pode ter, não pode ser, agora está em existência. Amém? Já teve 5 vezes. Deus ensaiou com seu profeta, vocês creem? 5 vezes. Agora está em existência, e eu estou lhes advertindo disto, que sem demora, agora mesmo, nesse tempo, acaba de acontecer. Por isso, poderia identificar sua presença entre vocês, vê? Porém, isso não será empregado numa maneira grande, até que esse concílio comece a apertar. Amém? Vocês creem que quando começar a apertar, então essa grande coisa vai acontecer? O profeta está nos dizendo que vai. E quando isto acontecer, os pentecostais e assim por diante puderem personificar quase qualquer coisa que pode ser feito, porém quando aquele tempo chegar, quando descer o aperto, logo você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude de sua potência. Agora, eu tenho que continuar em evangelismo, assim como fui comissionado no princípio, eu devo continuar. Por isso, vocês têm tido a palavra e vocês sabem o que procurar e como manter-se. Eu tenho que continuar em evangelismo. E, meus amigos, acalme-se e só continue avante, porque a hora está aproximando rapidamente, quando algo será feito. Agora, você talvez verá acontecer algumas pequenas coisas estranhas, nada pecaminoso. Eu não quero dizer isto, porém, eu quero dizer algo raro em comparação com a direção normal, porque aonde eu tenho chegado agora, no meu ministério, eu estou retrocedendo, olhando aquele lugar e aguardando tempo para usá-lo. Porém, isto será usado. Amém, irmãos? Vocês creem? Isso não é para todos, mas eu creio que a noiva pode dizer amém. E todos sabem, como tão certo a primeira foi identificada, assim tem sido identificada a segunda. E se vocês pensarem atentamente, vocês que são espirituais, como a Bíblia disse aqui, para aquele que tem sabedoria, a terceira etapa tem sido identificada propriamente. Nós sabemos aonde está. Por isso, a terceira puxada está aqui. E é tão sagrada que eu não devo dizer muito com respeito a isto. Assim como ele me disse no princípio, ele disse isto, não diga nada com respeito a isto. Vocês se lembram disto? Faz anos atrás? Ela fala por si mesma. Porém eu tentei explicar às outras e eu fiz um engano. Isso será a coisa que, para minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto, mas isso será a coisa que dará início à fé do rapto, até a partida. Vê você? E eu tenho que repousar tranquilamente por um pouco de tempo. Amém, irmãos? Agora, eu não estou ensinando nada fora da mensagem. E creio que essa igreja crê em toda a mensagem. E nós devemos permanecer firmes e fiéis, porque o profeta disse que as visões de um profeta na era faz parte da sua mensagem. E ele diz que todas as suas visões darão cumprimento. Vocês creem? Muitas são as suas visões. Nós sabemos que ele falou de 7 visões
antes do tempo final, antes do rapto, e 5 delas já aconteceram. Vocês creem? 2 está ainda para acontecer. Ele também falou sobre a visão além da cortina do tempo. Vocês creem nisso? E ele diz que ali o Senhor disse que quando ele viesse, viria primeiro a ele. Ele, lá na mensagem, a Era de Pérgamo, diz: quando o Senhor vier, virá primeiro a ti, e desceremos a terra e seremos seus subordinados. Bem, são visões de um profeta. Vocês creem nelas? Ele falou sobre a Califórnia, e ele falou sobre um terremoto em escala mundial. Ele viu em visão o tempo da era de Laodiceia encerrando, e com grandes terremotos. E eu creio que você sabe que isso também é assim, diz o Senhor. Bem, há tantas outras visões que poderíamos falar, a visão da tenda, outras visões, e vocês sabem, nenhuma delas falharam e nem pode falhar, porque se falhar, então, diz o profeta, ele seria um falso profeta. Mas eu creio que nenhuma visão de nosso profeta deixará de ter o justo cumprimento. Encerrando aqui na mensagem acusação, parágrafo 392, já pregado bem depois dos selos, o profeta disse que possa vir um avivamento do justo e que um grande poder venha entre a igreja, um pouco antes que ela se vá. Não é difícil rogar por isto, porque tu prometestes, e nós estamos esperando, Senhor, a terceira puxada, que sabemos que fará grandes coisas por nós, para nós, em nosso meio. Amém? Louvado seja o Senhor. Assim seja. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, poderíamos seguir e seguir, mas eu creio que vocês estão felizes com essa porção, né? Às vezes eu dou muito de uma vez e isso pode prejudicar muita gente, mas a gente não tem tempo muito para isso, né? De ensino ou de leitura dessas coisas, mas eu espero ainda vir para complemento em certas coisas que eu creio que vai ser um rebater do prego. Amém? Quantos de vocês creem nessas coisas? Hoje pela manhã o irmão Brana disse que nesta última era é a era dos falsos cristos, dos falsos ungidos, que estariam tão ungidos e personificando, imitando e trazendo toda a classe de coisa para o meio do povo. E ele diz que isso seria até o fim, os falsos ungidos, até o fim da era. Quantos de vocês creem que existe hoje muitos falsos ungidos? Creem mesmo, irmãos? E quantos creem que há verdadeiros ungidos? Bem, se a era terminou, como diz, em 63, então não tem mais falsos ungidos e nem verdadeiros ungidos, porque terminou, não há necessidade de mais mensageiros. Mas eu creio que o profeta nos falou de coisas que eram, que são e que hão de vir, e a noiva está esperando toda a palavra se cumprir. Vocês esperam algo maior? Isso virá numa forma simples, humilde, talvez tão simples, tão pequeno que você, se não estiver cheio do Espírito Santo, não vai captar. Na mensagem O Sinal ele fala isso, que se você não estiver com o sinal, você não captará a coisa. Você não poderá seguir além com essa coisa. Mas se você tiver o sinal, ele vai te conduzir a isto. Também no 7º selo, ele diz, vai de justificação a santificação, logo receber o sinal, que é o Espírito Santo, e logo ver isto. Amém? Ver esta luz, ver esta palavra. E eu creio que a noiva, ela pode ver. Ver, se vê com o coração. Olhar, olha com os olhos. Ouvir com o ouvido natural,
mas ouvir com o ouvido da alma é só para os escolhidos. Que Deus te ajude a ouvir no homem interior. Vamos colocar em pé, irmãos. Peço perdão aos nossos irmãos visitantes que talvez não entenderam muito bem sobre isto, mas uma coisa é certa, isso é para todo o corpo de Cristo, isto é para a noiva, e eu creio que tudo que o profeta disse nós podemos repetir com todo amor e dedicação. Então por isso é que estamos repetindo sobre esta visão, e há muitos e muitos outros parágrafos e mensagens no assunto, mas eu espero que esses aí dê uma base para cada um, amém? Agora vamos inclinar nossas faces, fechar nossos olhos, e eu gostaria de orar e pedir a Deus que venha e abençoe os nossos corações, nos fazendo ter um entendimento maior e, acima de tudo, nos enchendo mais do Espírito, porque sem esse Espírito Santo na alma, você não poderá atingir esta hora final. Porque aqueles que obedientemente sujeitaram nas coisas pequenas, é que Deus colocará sobre as grandes coisas. O profeta diz isso na mensagem. Ele diz, se você não obedece ou não obedece o ABC, como ele pode abrir álgebra para você? Agora eu creio que quando vem esse cumprimento desta palavra, então ali Deus dará todo entendimento, toda luz completa, porque é a época da adoção plena. Vocês creem que a adoção plena vem na primeira ressurreição? Ali vem vindo os demais pagamentos do Espírito Santo, e creio que se você armazenou dentro da tua alma a fé genuína nessa palavra, recebeu um novo nascimento, está crescendo e amadurecendo em Cristo, você estará lá. Se alguém não está parado, não tem crescido, não está crescendo em Cristo, peça a Deus nessa noite, Senhor, me ajude a crescer no Senhor, me ajude a crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Se você deseja uma oração, levante a sua mão, eu quero orar a seu favor. Muitas mãos se levantam. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, cremos que o Senhor é aquele que supre toda necessidade, que o Senhor é aquele que vê o coração do homem, da mulher, do moço e da moça, e aqui há vidas desejando ser mais cheios do Espírito Santo, e muitos já foram batizados, até mesmo se separaram, Senhor, das coisas do mundo, mas não estão buscando essa bendita bênção do novo nascimento. Deveriam nesta hora clamar com desespero. Eu clamo, Senhor, ajuda cada um dos teus filhos, ajuda cada um a nascer nesse reino, não só nascer, mas crescer e amadurecer. Oh Pai, faça maravilha na vida de cada um. Entregamos teus filhos que pede as orações, seja qual for a necessidade. Nesta hora eu reclamo pela necessidade espiritual, mas também reclamo pelas bênçãos que acompanham essa salvação. Senhor, se tem alguém doente, enfermo, carente de libertação, cremos que o Senhor está aqui para ouvir as nossas orações. E Satanás, nós te ordenamos que tire as suas mãos sujas, saiam dessas vidas da propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que aquela obra consumada do Calvário seja efetivo neste irmão, nesta irmã, para a cura física e espiritual. Traga sobre nós as bênçãos pelas quais o Senhor pagou a dívida. Em nome do Senhor Jesus, sela a porção da Tua eterna palavra em nossos corações, para a Tua glória. Amém, meu Deus, e amém, Jesus. Amém. Vocês podem, é muito nobre. Vamos inclinar as faces, fechar os olhos. Eu vou pedir ao irmão Sérgio orar, nos despedindo,
e pedindo as bênçãos sobre esses pedidos aqui. Glória a Deus. Nosso Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós, quando chegamos aqui, pedimos ao Senhor algo maravilhoso e o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos satisfeitos, imos para a nossa casa com a nossa alma regozijante, feliz, alimentado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Pedimos que o nosso pastor se rendesse e o Senhor pudesse falar através dele, e o Senhor foi fiel, maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos que estão na internet nos ouvindo. Que o Senhor os alcance ali, porque para o Senhor não há distância, Senhor. Aquela irmã que está lá em Portugal, Senhor, que o Senhor alcance ela ali também. Não há, o Senhor é onipresente, onisciente. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui com mão forte, com mão vencedora. E agora leva-nos em segurança para os nossos lares, Pai. Que nós possamos ir, Pai, regozijante, feliz. E abençoe aqueles, Pai, que não puderam vir por alguma maneira, Senhor. Talvez o Senhor não viu eles aqui, mas que eles possam ser abençoados da mesma maneira. Os nossos filhos, os nossos parentes, nossos amigos que não puderam vir. Talvez, Pai, por algum motivo, o Senhor sabe cada um deles, mas estende as tuas mãos de graça sobre eles e ajuda eles nas suas dificuldades, Pai. E dê para nós uma boa semana, Senhor. Dê para nós, Pai, graça. Dê, Senhor Jesus, perdão de nossas falhas e aumenta a nossa fé para que nós possamos cada dia trilhar nesse caminho, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que pedimos, para a tua glória. Amém, Jesus.